Organização do corpo humano. Como nós já sabemos, o corpo humano é muito grande e possui várias partezinhas, não é verdade? Hoje, então, nós vamos compreender quais partes são essas, do menor pedacinho até o maior pedaço. Bom, o menor pedaço são as células. São bem pequenininhas e a maioria nós só podemos ver com o auxílio de microscópio, que aumenta coisas pequenininhas, certo? Todos os seres vivos eles têm células e elas podem ser nos mais diferentes formatos. Como na imagem, nós temos 5 tipos de células diferentes. As células elas são compostas basicamente por uma membrana, que é a parte de fora dela, como se fosse uma paredezinha que segura o que tem dentro da célula, o núcleo, que é o que comanda o que essa célula vai fazer, e o citoplasma, que guarda todo o material da célula. Uma curiosidade interessante é que existem algumas células que a gente pode ver a olho nu. Um exemplo delas é a gema do ovo. É uma célula que a gente consegue ver sem o auxílio de um microscópio. A segunda parte do corpo humano, um pouco maior que as células, são os tecidos, que nada mais é do que um grupo de células que tem alguma função no nosso organismo. Por exemplo, o tecido conjuntivo, ele serve para sustentar os nossos órgãos e preencher espaços. Já imaginou se a gente não tivesse tecido conjuntivo? Tudo ia ficar solto dentro da gente balançando. Já pensou que confusão? O tecido nervoso, ele compõe os nossos órgãos como o nosso cérebro, que é o que comanda as coisas que o nosso corpo faz. Temos também tecidos epiteliais, que eles estão na parte de dentro e na parte de fora do nosso corpo. Por exemplo, as nossas glândulas. Às vezes, quando a gente fica com uma infecção de garganta, alguma coisa assim, a gente não fica com um carocinho debaixo do braço, nas axilas? São glândulas inchadinhas. É um momento que a gente consegue visualizar glândulas na gente. E temos também o tecido muscular, que é o da foto, que possibilita que o nosso corpo se mexa. Depois dos tecidos, nós temos os órgãos. É um conjunto de tecidos, mais de 2 tecidos, que servem para desempenhar uma função. Aqui na imagem nós temos alguns órgãos. Por exemplo, temos o cérebro, que tem a função de comandar o nosso organismo. Temos o pulmão, que tem a função de enviar oxigênio para todo o corpo. O coração, que bombeia o nosso sangue. E assim vai pelos vários e vários órgãos que nós temos no nosso corpo. Pessoal, maior ainda que tudo isso, nós temos os sistemas do nosso corpo, que é um conjunto de vários órgãos com alguma função também. Por exemplo, esse da foto é o sistema digestório. Observem quantos órgãos ele tem: esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso e apêndice. Todos esses órgãos unidos, eles servem para digerir a comida que a gente come, para que a gente consiga absorver os nutrientes e colocar para fora o que não serve para nada através das nossas fezes. Nós temos vários sistemas, mas alguns exemplos é o sistema nervoso, que tem a ver com o nosso cérebro, que envia os comandos para o nosso corpo se mexer, por exemplo, piscar os olhos, tá? Sistema locomotor, que faz a gente se mexer. O sistema esquelético, que são os nossos ossos. E sistema muscular, que fazem os nossos ossos se mexer, tá bom? Através das articulações. Então, nós temos vários sistemas e esses são só alguns desses. E é assim que o corpo humano é formado, das células, que as células formam tecidos, os tecidos formam os órgãos e os órgãos que formam os sistemas, tá bom? E os sistemas formam o nosso corpo.